Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está lá. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 4. Vamos ler esses 4 versículos. E eu gostaria de ler na nova versão internacional. Está aqui à minha disposição. Nós vamos fazer essa leitura, mas os irmãos podem lerem, acompanhar, aliás, na versão de cada um, normalmente, tranquilamente. Colossenses 4. Colossenses, capítulo 3. 3. Versículo de 1 a 4. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Todos entenderam, né? Colossenses 3, de 1 a 4. Que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né? Falou muito ao meu coração. E eu quero expor aos irmãos tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Paulo, com certeza, ele foi direto aos Colossenses, tentando passar, né, um ensinamento de santificação, nós entendemos assim. E essa palavra é interessante, inclusive nessa versão NVI, porque ela tem alguns detalhes que me chamou muito a atenção. No versículo 3, quando nós lemos: Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Em algumas versões fala oculta, né? Na nova versão internacional fala escondida, e na maioria das versões fala escondida, mas tem algumas que falam oculta, que está no mesmo, escondido, oculto. Nós lembramos daqui do Salmo, quando diz: escondi as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti, não é? E Paulo faz um alerta exatamente sobre o pensamento de cada um naquela época, de cada pessoa, de cada homem, de cada cristão, em pensar somente nas coisas do alto, né? Olhar para o alto, deixar as coisas terrenas de lado. Isso aí é uma coisa que nós fazemos muito. Nós nos preocupamos muito com as coisas que estão ao nosso redor. Mas o interessante é que no versículo 3, quando diz: Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, eu comecei a pesquisar e vi o seguinte, que Paulo ele foi muito estrategista. Ele olhava ao seu redor para que ele pudesse escrever e a palavra dele encaixasse, entrasse no coração das pessoas. E não foi diferente com os colossenses, porque naquela época, os homens, quando morriam mesmo, morriam fisicamente, eles diziam que ele estava escondido na terra. E Paulo se aproveitou disso e disse que os cristãos estavam escondidos em Jesus, não é? Estavam escondidos em Jesus Cristo, estavam escondidos com Jesus Cristo em Deus. Ele usou um termo maravilhoso que me chamou muito a atenção, né? Quando ele diz: olha, vocês morreram, pereceram e estão escondidos na terra, mas nós cristãos, nós morremos, mas morremos no sentido espiritual. E nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Isso foi maravilhoso. Eu tive verificando um comentarista que os irmãos já ouviram falar muito, né? O pastor Luiz Carlos cita muito ele, eu também, né? Que é William Barclay. E ele faz um comentário sobre esse texto, falando exatamente do batismo. O batismo, nós entendemos que o batismo nós morremos, porque
morremos espiritualmente quando nós mergulhamos, quando nós descemos as águas, e quando nós saímos das águas, isso diziam os cristãos antigamente, nós, como saímos das águas, nós estamos ressuscitados com Cristo. E ele faz uma observação interessante sobre esse batismo, que é exatamente morrer para o mundo. Ele diz, no batismo, o cristão morre e ressuscita. E é verdade, né? Nós descemos as águas, nós saímos das águas com outro pensamento. E ele continua dizendo, quando as águas o cobrem, é como se enterrasse um corpo morto. Olha aí. Quando ressurge das águas, é como se ressuscitasse a nova vida. E é isso que acontece, né? Agora, sendo assim, o cristão não pode surgir do batismo sendo a mesma pessoa que foi quando baixou as águas. Tem que haver uma diferença. Onde está essa diferença? Então, William Barclay chama a atenção quando ele diz, onde está essa diferença? No fato de que agora o cristão coloca seus pensamentos nas coisas que estão lá no alto, que estão acima, já não pode preocupar-se pelas coisas passageiras e corriqueiras da terra. Preocupa-se inteiramente pelas verdades eternas do céu. E esse deve ser o nosso pensamento. Como cristãos, nós que fomos batizados, nós que descemos as águas, e aqueles que estão inteirados na palavra de Deus, nós sabemos que nós assumimos esse compromisso com o Senhor. E o nosso pensamento, ele deve ser voltado para as coisas do alto, para as coisas de Deus. O Salmo 1 falou muito bem disso, né? O cristão, ele deve estar preocupado, não deve estar preocupado com as coisas que estão ao seu redor, e sim olhando para o Senhor, olhando para o alto. Quando lemos e meditamos na palavra de Deus, em que devemos realmente pensar? Essa é a pergunta. E com que devemos nos preocupar? No texto que lemos, o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, veja bem, no texto que nós lemos, todos leram juntos, no texto que lemos, o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, naquela época, que se eles foram ressuscitados juntamente com Cristo, deveriam buscar e pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, eu pergunto, trazendo para nossas vidas, trazendo para o nosso contexto, trazendo para esse momento, eu pergunto aos irmãos, eu pergunto à igreja, é possível, meus queridos, deixar de pensar nas coisas da terra? É possível que nós, como pessoas humanas, que vivemos nesse contexto, que trabalhamos, que estudamos, que vivemos junto com os nossos familiares, é possível deixar de pensar nas coisas da terra que estão ao nosso redor? Acredito que quando pensamos em Cristo, eu acredito particularmente, quando nós voltamos o nosso pensamento para Cristo, colocamos tudo, isso é tudo, diante dele. E aí o que é que acontece? Nos tranquilizamos em relação às coisas terrenas, porque muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas acontecem ao nosso redor, e nós muitas vezes nos preocupamos e perdemos um pouquinho da nossa fé naquele que está olhando e está cuidando de nós. Então, quando nós voltamos nosso pensamento para o Senhor, é possível sim, é possível nós olharmos para o céu, olharmos para o alto e entender que Deus está conosco. E as coisas da terra nós deixamos um pouquinho de lado. Será que é fácil também nos tranquilizarmos, ficarmos tranquilos, que é do ser humano se preocupar? Será que é fácil nos tranquilizarmos em relação às coisas que acontecem ao nosso redor? De repente, nós estamos vendo muitos se alimentarem, não é, das coisas do mundo e morrendo sem salvação em Cristo Jesus. Nós falamos no início do culto sobre missões, sobre missionários.
a missão de um homem de Deus, né? Salvar vidas, procurar vidas, falar da palavra do Senhor, procurar colocar na mente de cada um o que realmente significa a nossa salvação, o que aconteceu conosco, o que significa o morrer para Cristo, aliás, o morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo, ressuscitar com a nova vida. Isso aí é a nossa missão, é a missão do missionário. Veja que no versículo, Paulo ele é muito sábio, era, né, no caso, e no versículo 5 desse mesmo texto que nós lemos até o 4, mas no versículo 5 de Colossenses 3, Paulo disse o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele dá uma ordem aos colossenses, como se ele estivesse realmente preocupado com o que estava acontecendo. Ele diz, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele coloca tudo direitinho, como se ele estivesse acompanhando o que aqueles irmãos estavam fazendo de coisa errada. Eles estavam olhando para as coisas que estavam ao seu redor. E ele diz, olha, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e ele coloca mais. E a avareza, que é idolatria. Então, o que é que nós vemos nesse texto? Nós vemos que o apóstolo Paulo instruindo os colossenses a viverem em santidade. Ele estava, naquele momento, instruindo, mostrando aos colossenses, aqueles irmãos, a igreja de Colossos, que eles vivessem em santidade. Era a melhor maneira de se viver. Né? Olhando para o alto, o nosso pensamento é voltado para o Senhor e nós passamos a viver em santidade, que é uma caminhada. Né? É uma tarefa fácil para nós? Será que é uma tarefa fácil? Não é. É difícil. É uma tarefa difícil. Nós que conhecemos a palavra, que vivemos nesse contexto, que vivemos nesse mundo violento, é uma tarefa difícil. Como cristãos, devemos nos alimentar das coisas de Deus. É aquela coisa, né, que muito acontece. Quando nós alimentamos a carne, ela ressurge, ela vem à tona. Quando nós alimentamos o espírito, então nós buscamos o Senhor e nos sentimos muito bem. O pastor John Piper, ele disse uma coisa muito interessante, uma frase dele que eu coloquei aqui para a gente entender exatamente o que o cristão deve fazer, o procedimento de um cristão. Ele diz que Deus mode nossos pensamentos e sentimentos, de forma que possamos ter o fruto que exalta a Cristo. Eu vou até repetir essa frase do pastor John Piper. Ele diz que Deus mode nossos pensamentos e sentimentos, de forma que possamos ter o fruto que exalta a Cristo. Não nos exalta, exalta a Cristo. Cristo deve ser exaltado. E o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos têm que estarem realmente voltados para Cristo. Irmãos, alguns questionamentos veio à minha mente, né, durante o tempo que eu estava meditando e preparando essa reflexão. Então, alguns questionamentos que veio à minha mente, eu tenho certeza que pode falar a cada irmão. E um dos questionamentos é esse. No nosso trabalho secular, o que conversamos? Falamos das coisas de Cristo ou compactuamos com as coisas do mundo? Isso é uma reflexão, é para que a gente possa pensar que muitas vezes no nosso trabalho nós nos envolvemos com muitas coisas. Nós somos cristãos e nós temos que fazer a diferença. Então, o que conversamos com as pessoas? Falamos das coisas de Cristo ou compactuamos com as coisas do mundo? Que é o que está acontecendo. O que acontece no mundo são coisas horríveis. E, de repente, nós, como cristãos, começamos a compactuar
com tantas outras coisas que realmente não são coisas que vêm do alto, são coisas que estão ao nosso redor. Na faculdade, por exemplo, numa faculdade, eu como estudante, ou eu como professor, não sei, falamos do poder de Deus e da salvação em Cristo Jesus, ou ignoramos por sentir vergonha? Olha, quando nós estamos junto com outras pessoas, pessoas do mundo, pessoas que têm outros pensamentos, outras conversas, pessoas que se dizem modernas, muitas vezes o cristão sente vergonha de dar o testemunho da sua própria vida, de dizer que foi salvo por Cristo, de dizer que ele tem uma vida feliz porque ele está inserido na palavra de Deus. Muitas vezes acontece isso com cada um de nós. Isso é natural no ser humano. Então, nós temos que olhar para o alto e entender que nós morremos. Nós morremos espiritualmente falando. Morremos para esse mundo. E nós devemos olhar para o alto e falar as coisas do Senhor. Se nós morremos para o mundo, não temos motivos para nos envergonhar de Cristo. Afinal, ele é o nosso Salvador, é ou não é? É o nosso Salvador, é o nosso único e suficiente Salvador. Em nossas escolas, mais um questionamento que veio à minha mente. Em nossas escolas, ensinamos às nossas crianças e adolescentes as coisas de Deus ou alegamos que não é mais necessário? Olha, nós vemos muito isso nas escolas. Não se fala mais de Cristo, não se fala mais de Deus, as conversas são outras, as conversas são diferentes. Então, realmente, nós temos que ter muito cuidado com isso. Com os nossos familiares, nas nossas casas, damos bom testemunho. Dentro das nossas casas, o que realmente somos? E aí vem a pergunta: somos discípulos ou apenas seguidores de Cristo? Há uma diferença muito grande de discípulo e seguidor, muito grande. Não pense que ser seguidor de Cristo, eu sou um seguidor, sou uma seguidora de Cristo. Não, nós temos que ser discípulos de Cristo. Nós temos que estar sempre inseridos na palavra. Nós temos que estar sempre olhando para o céu. Nós temos que estar com cuidado ao nosso redor, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, Então, nós temos que estar sempre atento às astutas do Satanás. Ele unge, ele quer nos devorar, e nós temos que estar sempre preparados. Isso aí realmente é um alerta para a minha vida. Com os nossos amigos, nós temos amigos que não são cristãos, se dizem cristãos, mas muitas vezes não são. Então, as nossas conversas com esses amigos são voltadas para Cristo ou são voltadas para o mundo, com piadinhas engraçadas, entre aspas? Muitas vezes nós compactuamos com algumas piadas que nós achamos engraçado, mas muitas piadas que desagradam a Deus, e muito desagrada ao Senhor, e desagrada muito. Então, será que nós temos coragem de nos retirar? Será que nós temos coragem de falar exatamente que aquilo não deve ser dito, que aquela pessoa deve procurar o Senhor, aquela pessoa deve ter muito cuidado com o falar? Será que nós temos essa coragem? Muitas vezes nós compactuamos e nós rimos e nós achamos graça. É uma coisa horrível. Então, pensando em tudo isso, quero colocar diante dos irmãos pelo menos 2 atitudes para viver em união com Cristo. Temos 2 atitudes. A primeira atitude: devemos buscar e pensar em Deus e, junto com os nossos irmãos em Cristo, aprendermos a viver em comunhão. Por que eu coloquei esse tópico aqui? Devemos buscar e pensar em Deus e, junto com os nossos irmãos em Cristo. Nós temos que pensar o seguinte, que nós somos uma comunidade cristã, Eu não estou nem falando Igreja Batista Boas Novas, eu estou falando nós cristãos,
nós que somos cristãos, nós que um dia morremos para esse mundo, né? Nós que um dia ressuscitamos com Cristo, nós que realmente recebemos a salvação do Senhor, e nós somos salvos. Então, nós devemos estar sempre unidos, né? Juntos com os irmãos, exatamente como somos com Cristo. Cristo, a nossa vida é Cristo, né? Cristo é a nossa vida. Então, há uma união verdadeira do cristão e o Senhor Jesus. Então, nós temos que colocar isso na nossa mente. Devemos buscar e pensar em Deus, isso é uma atitude. E, junto com os nossos irmãos em Cristo, aprendemos a viver em comunhão. E aí é uma força para evangelizar, para falar da palavra, porque estamos juntos, né? Para trazer tantos que estão fora, que estão aí no mundo, para o aprisco, para junto de nós, orar por esses irmãos. Você pode dizer o seguinte, no que eu estou falando agora: eu vivo em comunhão com as pessoas que amo. Não estou duvidando disso de maneira nenhuma. Mas talvez não seja só essa comunhão que Cristo deseja que você e eu possamos viver. Jesus Cristo deseja que você e eu possamos viver em comunhão com todas as pessoas, indistintamente. Buscar as pessoas, falar da palavra, estar sempre em comunhão com essas pessoas, corrigir erros, né? Tentar chamar a atenção. Eu acho que deve ser assim. Ele diz em sua palavra, veja o que é que diz em sua palavra, lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 27, na parte B. Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha aí, será que nós amamos os nossos inimigos? Será que nós fazemos o bem a quem nos odeia? Será que nós temos essa coragem de fazer isso? Ou nós dizemos, não quero conversa com aquele ali, não quero nem chegar perto. Então, nós temos que realmente olhar para o alto. Se a gente olha para o alto, nós fazemos isso tranquilamente. E é fácil fazer isso? É fácil amar os nossos inimigos? É fácil amar aqueles que nos odeiam? Não, não é fácil. É muito difícil. Mas, irmãos, é exatamente isso que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quer que nós façamos. Que possamos viver em união com Cristo e com todos, em união. Essa união tem que acontecer, essa união tem que haver. A segunda atitude é que devemos, com certeza, isso é um fato que não posso deixar de falar, devemos ler a Bíblia e meditar nela todos os dias. Isso é um imperativo. É um imperativo. Nós temos que ler a Bíblia. Muitas vezes, principalmente agora, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de loucura aí, muita gente hospitalizada, muita gente morrendo, muita gente chorando a perda dos seus entes queridos. Então, nós temos que estar com a Bíblia aberta, não para ficar aberta em um móvel, mas para nós meditarmos, nós lermos a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a viver neste mundo confuso. Ela nos ensina tudo isso. Isso é um manual de vida, onde passamos por uma série de problemas e dificuldades. A Bíblia nos ensina isso. Nós passamos por dificuldades, problemas, aflições, mas a Bíblia nos ensina a passar por tudo isso. Nós não nos livramos das dificuldades nem dos problemas, mas nós passamos por tudo isso e o Senhor vai estar conosco. Aprendemos com a palavra de Deus que no mundo passamos por muitas aflições, não é verdade? Mas devemos ter bom ânimo, pois com certeza o venceremos. A gente tem que ter essa convicção. A gente tem que ter essa convicção, porque o Jesus diz assim, olha, vocês vão passar por aflições, né? Mas, olha, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Cristo já venceu. Ele já venceu. Está escrito lá em João 16, 33b. Então, irmãos, eu falei que era uma reflexão, porque é uma palavra muito prática, objetiva, e que nós possamos entender que a vida com Cristo tem que ser essa.
Nós temos que deixar as coisas que estão ao nosso redor, não deixar de lado, porque nós estamos no mundo, nós estamos inseridos no mundo, nós estamos vendo, nós estamos participando. Mas a nossa preocupação tem que estar voltada para o alto, totalmente para o alto. E eu quero concluir com uma frase do pastor Paul Washer sobre a importância da leitura das Escrituras, exatamente por esse motivo, porque nos chama a atenção a olhar para o alto. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não tivermos o costume de estar abrindo a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus, nós vamos estar olhando para os lados, nós vamos estar olhando para os problemas que acontecem ao nosso redor. E isso não é nada bom, não é nada agradável. Então, veja o que é que diz o pastor Paul Washer sobre a importância da leitura da Bíblia. Ele diz o seguinte: não é fácil ler a Bíblia sempre. É porque o que é que eu vou interromper um pouquinho? O que é que nós fazemos? Nós lemos a Bíblia hoje pela manhã, mas quando é à noite, não, eu não vou ler porque eu já li hoje pela manhã. Então nós temos essa acomodação, né, de não querer ler a Bíblia porque já lemos uma vez durante o dia. Nós podemos ler a Bíblia várias vezes, sem nenhum problema. Isso é bom para cada um de nós, é um alimento espiritual. Então, ele diz, não é fácil ler a Bíblia sempre. Não é fácil orar, porque a carne odeia isso. A carne odeia a oração, segundo o pastor Paul Washer. Então, o que vocês precisam entender é que todos nós precisamos lutar contra a apatia. Todos nós precisamos lutar contra a preguiça espiritual. É uma luta constante, né? É uma luta constante. Porém, são aqueles que lutam contra isso que prevalecem e progridem em santidade. Isso é muito, muito importante. Vocês não se santificarão, vocês não crescerão em sua conformidade com Cristo sem fazer nada. Então, nós temos que fazer alguma coisa. A leitura da palavra, a pregação da palavra, o evangelismo, a busca por pessoas que estão perdidas, sem salvação, olhando para o alto, e Cristo, com certeza, vai estar nos encorajando, vai estar nos dando paz, vai estar nos dando sabedoria, vai estar nos dando discernimento, e, com certeza, irmãos, nós nos sairemos muito bem. Nós temos que pensar sempre assim. Então, meus queridos, para encerrar, se nós buscarmos a Deus, mantendo comunhão com Ele, juntamente com os nossos irmãos, e lemos as Escrituras Sagradas diariamente, podemos viver uma vida santa e saudável na presença do Senhor. Eu estou falando isso, meus irmãos, primeiramente comigo, porque muitas vezes nós lemos a palavra em um horário e nós temos preguiça de ler em outra hora. Nós temos preguiça de ler depois, porque nós já lemos, nós já fizemos a nossa parte. Não pode ser assim. Em cada oportunidade, nós temos que abrir a palavra de Deus e ler, porque aí nós sentimos fome da leitura. Assim como nós sentimos fome de comer na hora do almoço, no café da manhã, à noite, né, quando vamos jantar, nós devemos sentir fome da palavra de Deus. E nós nos alimentamos muito bem. Então, que Deus abençoe a cada irmão. Essa reflexão que foi feita falou muito ao meu coração, e eu espero que tenha falado ao coração dos irmãos. Vamos buscar sempre a santidade. Vamos em frente, olhando para o alto e nunca para os lados. Amém?